Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Você ouviu o que eu li ali? O título? Cristo foi provado? Olha o que diz o título. Devemos imitar o exemplo de quem? Você me perdoa o que eu vou dizer, mas se você quer seguir exemplo de alguém, não siga exemplo do Valdemiro, nem de nenhum líder religioso, ou artista, ou jogador de futebol, seja de que área for. Porque todos nós erramos. Siga o exemplo de Cristo, Jesus Cristo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos rodeia, nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, à direita de Deus. Presta atenção. Jesus, ele foi provado. Jesus cometeu algum erro? Nunca. Eu e você cometemos erros? Muitos. Vários erros, isso mesmo. Mas o que a palavra está dizendo? Que eu e você estamos rodeados ou cercados de uma grande nuvem de testemunhas. De testemunhas. Se você for convidar um parente seu para vir à igreja, provavelmente ele vai dizer assim: eu não vou não, eu não gosto de crente, ou eu não gosto do Valdemiro, ou crente é isso, aquilo outro, vai escutando. Mas ele observa e sabe que a sua conduta é diferente da dele e dos que não são crentes. Ao primeiro sinal de erro seu, ele vai dizer: ué, você não é crente? Você não está indo na igreja? Quer dizer que ele sabe. Qualquer pessoa de qualquer religião ou segmento pode cometer falhas, mas o mundo não admite que eu e você venhamos cometer falhas. Quando você errar, alguém vai apontar. O que eu estou falando está sendo gravado em tudo que é lugar. E o que eu profetizei na vida desse jovem foi gravado lá por eles. Se essa vovó voltar com ele, meu neto não foi curado, eles vão botar: tá vendo? Olha o que ele falou. Mas voltando curado, que é o que vai acontecer, eles arquivam, guardam e não mostram. Eu fui no Amazonas um dia desses, um mês e pouco, e muita gente estava triste, angustiada e chorando, peixes morrendo, os rios secando, uma coisa assustadora. E eu estava numa cidade pequena e tinha muita gente no aeroporto.
E eles começaram a gritar: apóstolo, nunca mais choveu aqui. Aqui que é o lugar da chuva. Já vai para 4 meses sem chover. Imagina a Amazonas ficar 4 meses sem chover. Secou tudo. Era uma segunda-feira, eu falei: amanhã vai chover aqui. Eu tenho as imagens aí e os relatos. E nos canais do YouTube, olha lá. Eu falei: amanhã chove nesse lugar. Amanheceu assim, ó. E alagou a cidade, e os rios estão subindo. E aí editaram que a imagem divulgada no meu canal e na televisão vem com a chuva já no dia seguinte. Só que editaram e começaram a falar: ele agora acha que é Deus, pode fazer chover. Está lá. Tá Só que aí não botaram a parte da chuva, quer dizer, é o tipo de gente uma coisa de primeira mão aqui, que está sendo destinado para perdição mesmo. Porque se pelo menos temessem a Deus, colocaria. Ele falou na segunda e na terça choveu depois de 4 meses. E está chovendo até hoje. Pode ligar lá que choveu. Está chovendo até hoje. Não parou, não. Então, eu e você estamos cercados, estamos rodeados de uma nuvem de testemunhos. Pessoas que nos observam. E isso não é em vão. Isso é bom para mim e para você. Por quê? Porque se vivêssemos nas trevas, ninguém deles iria se preocupar conosco. Eles nos observam, é a história da cobra e do vagalume. Você conhece. O vagalume ia para um lado, a cobra ia atrás. O vagalume se cansou daquilo e parou e falou: vem cá, eu sou da sua cadeia alimentar? Não como vagalume não. Por que você anda atrás de mim? Por causa da sua luz. Eu não tenho isso. Se você entra no seu quarto, deixa a janela aberta e fica no escuro, os mosquitos nem entram. Mas você acende a luz, eles entram e ficam em volta da luz. Você já percebeu isso aí? Então a luz, ela tem esse poder de atrair. Seja o bem ou o mal, ou seja para te abençoar ou para tentar te amaldiçoar, a luz que está em você vai atrair, não adianta. Em algum momento você vai ficar triste, mas se você segue o exemplo de Cristo, você viu um moço que era drogado, ele veio para cá drogado, crack, cocaína, olha o estado que ele chegou aqui, xingando, e olha como ele voltou hoje. Tem alguma coisa, tem algo em você, que em algum momento vai trazer aflição, perseguição, injustiça. Só que esta luz que está em você, que às vezes, eventualmente atrai coisas que te fazem mal aparentemente, te faz suportar e vencer, e crescer, e superar. Porque eu estou na estrada há mais de 4 décadas. A luz que está em mim já atraiu mais de 8 atentados de morte contra a minha vida. Se não fosse essa luz, ninguém teria tentado me matar. Eu não só estou vivo, como eu consigo irradiar, iluminar a vida de muita gente. Porque a luz é mais forte, a luz faz as trevas se dissiparem. Então eu aprendi isso. Então, as testemunhas, até na sua casa, pode ver que você chega em casa e aquele que não gosta de Deus ou da obra, e aí? Rezou bastante hoje?
Orou bastante? Vem cá. O negão do chapéu lá não ora para você ganhar dinheiro, está faltando dinheiro aqui em casa. Se você tiver 5 irmãos dentro de casa, e só você é da igreja, ninguém vai cobrar dos outros. Vou nem perguntar, aí chega um dos irmãos do bar, com um bafo de pinga. Ninguém pergunta se você veio do bar, de onde você veio, não. Você chega da igreja. E aí? Foi na igreja de novo? São as testemunhas. Mas por quê? Porque você foi separado por Deus. Porque você é privilegiado, você é escolhido. Você foi chamado pelo Deus da salvação, da vida eterna. Então vai atrair. Seja mosquito ou seja uma cobra, nós vamos atrair. Mas ninguém poderá ser nocivo à nossa vida, porque Deus é conosco. Presta atenção. Continua lá, por favor, presta atenção. Algumas coisas que os cristãos não entendem às vezes, e os que estão de fora menos ainda. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Esses dias eu conversava com o bispo França. Quando tem um bispo perto de mim ou mais, a gente aproveita para falar das coisas de Deus. Eventualmente a gente fala também do Corinthians, do Palmeiras. Mas normalmente a gente fala das coisas. Mas por que do Corinthians e do Palmeiras? Não, é quando a gente fala mal, né? Brincadeira. Mas a gente fala mesmo das coisas de Deus. E qual foi o assunto? O assunto... Mostra lá de novo o texto, onde eu parei. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma, ou seja, não vos canseis. Tem uma palavra que diz assim, e ele abordou esse assunto, não vos canseis de fazer o bem. Lembra disso aí? Há uma semana atrás. Por que a expressão não canseis de fazer, não cansemos, não é isso? E não nos cansemos de fazer o bem. Por que isso aí? Não nos cansemos. Isso sugere o quê? Algumas coisas cansam. E o fazer o bem também cansa. Quando a Bíblia diz não nos cansemos de fazer o bem, quer dizer que fazer o bem cansa. Por que cansa? Por causa da ingratidão. A ingratidão. A falta de reconhecimento. Eu vou dar um exemplo prático. Eu que sou um sujeito, já percebeu, eu gosto muito de futebol. Esses dias eu vi uma reportagem numa das televisões de ponta, um jogador de futebol entregando 40 cestas básicas, quase que canonizaram ele. E eu entreguei 1.700.000 quilos de alimento e não foi notícia nem no jornal do bairro. Você está entendendo? Pelo contrário, é o Valdemiro que vende feijão, é o Valdemiro, você está entendendo? Então, por isso a expressão, não nos cansemos de fazer o bem. Você já imaginou se o jogador então entregasse? Só que isso aí não é nada não, vai lá no Rio Grande do Sul, que nós entregamos agora.
Vai lá ver. Né? O Márcio, o missionário Márcio, meu sobrinho, com a equipe extraordinária que tem, entregam praticamente, quase que diariamente, nas comunidades. O jogador fez uma vez na vida, o cantor foi lá, você está entendendo? Então, Satanás sugere a mim o seguinte: para com isso, você não é obrigado a fazer isso. Aí vem a palavra e diz: não nos cansemos de fazer, porque a nossa recompensa não vem do secular, não vem do mundo. Não. Primeiro que eu não sou um caçador de recompensas. Segundo que a minha recompensa, ela vem de Deus. E você percebe que ela vem de Deus, porque o sujeito viu o irmão morrendo, um parente morrendo, e falou: se há um Deus na vida do Valdemiro, ele vai voltar. E ele voltou. O cigano estava morto. Então olha o tamanho da recompensa. Dia e noite, tem canais que vivem só para falar mal de mim. Dão uma olhada na igreja. Isso é privilégio para quantos pregadores no Brasil chegar no domingo de manhã e encontrar uma multidão dessas, dentro e fora da igreja. Por quê? Há uma tendência nas pessoas em acreditar no que falam? Sim. Se aquele de quem eles falam não tiver frutos, não tiver luz. Porque ninguém consegue esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém. Tem gente que nunca veio aqui e está assustado. Quem está aqui hoje, quem entrou aqui hoje pela primeira vez, faz assim, faz assim. Olha o tanto de gente, ó, primeira vez. É a primeira vez, filha? E qual é a sua impressão? Você vai sair daqui com que impressão? É a primeira vez que você vem hoje? Espera aí. É a primeira vez. Você vai sair falando mal de mim? Não? Ah, que bom. Então, espera aí. Não, chega. Ó, você me perdoa o que eu vou dizer. Eu sei que eu não sou nada. Eu sou o sujeito que você conhece. Nada vezes nada. Mas tem mais de 1000 pessoas pela primeira vez aqui hoje. Levanta a mão de novo, quem está pela primeira vez, por favor. Que 1000? Tem muito mais de 1000. Isso daria uma reunião em qualquer igreja normal. E vai ver quem é que apanha mais, na internet, na imprensa, em tudo que é lugar. Ah, e como eu toquei berrante, pode botar amanhã que está lá, o rei do gado. Mas eu profetizei aqui, e os demônios manifestaram e o povo foi curado. Quem ouviu os gritos aí? Então pronto. E eu estou profetizando e estou ensinando, você vai sair daqui e vai voltar com testemunho. Então pronto. Não nos cansemos de fazer o bem. A palavra de Deus, ela é sugestiva sempre. Quando você lê lá, não nos cansemos de fazer o bem, é porque fazer o bem cansa. Principalmente a ingratidão. Eu às vezes é colocado na minha frente os processos para eu assinar, trabalhistas inclusive. Tem alguns que eu chego a arrepiar e chorar. Quando eu leio os nomes, alguns eu nem sei, nem sabia, eu não conheço. Mas alguns
Quem é esse aqui? É aquele que o senhor pagou a cirurgia, 15 mil reais. É aquele que o senhor deu uma moto para trabalhar, a moto sua particular. É aquele que, eu estou falando que eu vi ele hoje aqui. É aquele que você ajudou assim, naquela internação, não tinha dinheiro para sair do hospital. Isso cansa, porque nós somos de carne e osso. A gente tem sentimento. Eu choro mais que qualquer um de vocês aqui, não sei se você sabe disso. E eu não tenho vergonha não, igreja. Provavelmente também eu dei mais risada que vocês, né? Aliás, minha risada já é marcada por aí, né? Eu saio na rua, tem gente que passa perto de mim e já dá risada. Uma criancinha, eu vi um dia desse. Pelo menos eu choro e rio, eu sou normal, eu sou gente que nem você. Eu tenho dor de barriga, eu acordo de madrugada e choro. Eu tenho vontade de parar de fazer o bem. Eu tenho vontade. Eu tenho vontade. Só que eu fui chamado para fazer o bem, igreja. Eu fui feito para fazer o bem. Eu abracei uma mulher que estava numa maca, desenganada e não ia andar mais. E ela levantou, foi lá em Brasília, ela levantou da maca e falou: não para de ajudar a gente, não desiste de nós não. Ela falou: não desiste não. Ele tem a imagem, olha lá, dá uma olhada, olha. Lá em Brasília, ó. Tiraram ela da cadeira, botaram na maca, né, filha? Para chegar perto. Olha lá ela subindo, olha. Eu joguei uma toalha para ela, não foi, diretor? Essa mulher deu um depoimento. Você consegue botar aí, diretor, por favor? Eu não quero que o meu povo pare de fazer o bem, porque a resposta vai vir de Deus, a recompensa vai vir para você de Deus, e vai vir abundantemente para você. Coloca aí, diretor, uma palhinha aí, por favor. Ela Quase falando. 5 anos sofrendo, de 8 em 8 meses fazendo cirurgia. Aí eu volto no consultório, o médico fala: vai ter que abrir de novo 6 parafusos na coluna, e ele vai querer, diz que tinha que tirar 2 parafusos. E eu falei: não, Jesus, eu vou ser curada pela fé. Se a minha fé for pequena, Deus, a fé do apóstolo Jesus, a fé dele vai me ajudar. Está curada? Você está curada? Estou curada. Diga glória a Deus. Glória a Deus, eu estava sentindo muita dor. Não aguentava, né? Não. Estava fraca. Vem cá, Deus devolveu o movimento, devolveu a força, tirou as dores. Deixa eu falar com o telespectador, com o internauta. Não sou eu que quero falar não, diretor. Eu quero que ela fale. Por favor. Deixa ela falar. Ninguém aguenta mais me ouvir, não. Eu vi isso. Eu preciso te dizer uma coisa. Na capital escuta. desse país, diante de todos aqui, eu quero lhe fazer um pedido. Apóstolo, não ligue para as perseguições. Não ligue para as calúnias. Eu sei que às vezes o seu coração é ferido neste lugar, neste país. Mas este país, o apóstolo, precisa de você. Deus precisa contar com você, apóstolo. Jesus precisa de você, apóstolo. Eu vim aqui porque eu precisava dizer para você que Jesus conta contigo. Jesus, ele conta contigo. Uma multidão sofrendo espera pelo seu abraço. Então, seja forte, seja valente. Eu sei que o Senhor é, mas mais uma vez eu estou te pedindo. Seja valente nas duras lutas, nas perseguições, nas angústias, nos sofrimentos. Um dia pela madrugada eu vi o Senhor falando na televisão
E o Senhor falava das suas lutas, das suas perseguições. E eu disse, se eu tiver oportunidade, meu Deus, eu vou dizer para ele um dia, olhando nos olhos dele, para que ele nunca desista. Nunca, nunca, nunca. Eu não vou desistir, minha filha. É preciso muito mais do que isso. Eu não vou desistir. Sabe por quê? Porque eu não estou fazendo isso por mim. Ele não precisa, porque ele poderia levantar outro no meu lugar. Ele pode fazer isso. Ele me deu o privilégio. Eu posso falar, gente? Eu estou pedindo silêncio a vocês, por favor. Por favor. Deus não precisa de homens, mas homens precisam de Deus. Homens precisam de Deus. Deus não precisa de mim. Claro que não. Deus já usou uma mula para falar, para repreender um homem. Quem sabia disso? Hã? Deus nunca precisou de mim. Pelo contrário, eu tenho consciência disso. Só que eu não desisto. Eu vou desistir como? Eu não. Você sabe por quê? Porque as perseguições, as lutas, as barreiras, os obstáculos, vou mostrar para você a seguir, eles vêm como disciplina, como correção. É Deus nos disciplinando, é Deus nos dando oportunidades de ficarmos fortes. É o exercício. É Hebreus, filho. Coloca lá. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és provado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Peraí. Você vai ver a seguir aí, ó. Olha lá. Essa senhora estava entrevada na maca. E ela falou essas palavras aí. Não me lembro de outra pessoa ter falado isso desta maneira. Mas ela viu na própria vida dela o valor da minha fé. Como a maioria de vocês já viu aqui. Quem já viu o valor da minha fé na sua vida? Quando alguém chega para você e fala mal de mim, esse alguém nunca esteve perto de mim. Enquanto que você praticamente convive comigo, é todo santo dia. A grande maioria aqui sabe até o que eu como. A grande maioria aqui conhece meus defeitos, minha maneira de ser. Eu até falo para os bispos, falo, não entra nessa de querer dar bronca no povo igual eu faço, porque eles me conhecem, eles sabem que a minha bronca vai regada de amor. Não entra nessa que eles vão ficar com raiva de vocês, Não entra nessa. Eu dou bronca, eu mordo e assopro, entendeu? Eu dou bronca e dou um cheiro. E eles já conhecem, isso aí já vem de muitos, são décadas e décadas, meu filho. Aí o bispo quer imitar o apóstolo, fica quieto, ai! Não entra nessa não, rapaz. Chama-se essência. Eu não represento, eu não sou artista. Você viu o que o Portiolli falou, né? O Portiolli falou, engraçado, velho.
Ele não está representando, ele ficava assistindo. Aliás, quero pedir desculpa a ele ia me entrevistar no dia 9, não deu para ir, mas eu avisei antes, né? Eu pedi para minha filha avisar antes. Entendeu, Celso? Que a dia desse nós vamos por aí, tá? Se Deus quiser. Muita viagem, muita coisa, e eu quando começo a falar não paro, você sabe disso. Pode ver que quem vem no culto domingo emagrece 1 quilo por semana, pelo menos. Entendeu? Você quer fazer regime, vem na minha reunião do domingo. Então, cheira aí, ó a bronca. Olha só, Deus corrija quem ama. Eu posso ilustrar para você. Quando minha mãe morreu, eu tinha 12 anos. Aos 10 anos de idade, eu e alguns coleguinhas, amigos, e mais um irmão, fizemos uma coisa que não devia. Nós entramos no quintal de um fazendeiro, um dos filhos dele deu depoimento no meu aniversário aí, vocês viram esses dias? Vocês viram? Entramos lá, eu não vou falar roubou, porque eu nunca fui ladrão, né? Eu não sei o que foi aquilo, mas eu cheguei lá e estava com fome e tirei fruta no quintal. Eu não considero isso roubar, mas minha mãe considerou. Me deixou de castigo 12 horas, sem beber água, sem comer, absolutamente nada. Tá? E como nós chegamos de tarde, eu fiquei a noite inteira. E ela acordava para ver se eu estava deitado, nem que fosse no chão. Eu dormia no chão, na esteira, tá boa. Não podia sentar nem deitar. Ficar de pé. E quando no final do castigo pegou uma vara que ela tinha cortado, tirou a casca, guaximba que chama. Lá em Minas Gerais. Quem conhece guaximba? A gente tira a casca para amarrar, faz uma corda, tipo sisal. E bateu e começou a merejar sangue assim, ó. Ela encheu uma caneca com água e botou sal. E falou, agora eu vou curar você. Nunca mais você faça isso. E eu nunca mais fiz. Foi horrível. Deus não vai bater em você com vara, com porrete, não vai te largar de pé com a cara na parede, não. Mas ele vai permitir que o seu coraçãozinho se angustie e que as suas vistas não vejam a saída em algum momento. Deus vai permitir que haja dores. Deus vai permitir a solidão. Deus não vai cortar uma vara e bater em você de vara. Não. Mas Ele vai te disciplinar, porque você é o filho amado dEle, a filha amada. E minha mãe fez isso porque eu era o filho amado dela. Ela não queria que eu me perdesse. Então em algum momento eu e você vamos apanhar sim, e de Deus. Não vem com essa de que Deus não bate não, porque Ele bate. Bate porque o meu pai batia, minha mãe batia, disciplinava. Só que às vezes os meus pais erravam, e nem era eu que tinha cometido o delito, era um irmão meu ou um colega, mas eram homens, pai e mãe de carne. Agora Deus não erra. Deus sabe quando você precisa de vara, de disciplina. Deus sabe quando você precisa ficar angustiado, para você deitar no colo dele e pedir socorro, pedir perdão, se corrigir, pedir ajuda dele. Mas ele nunca vai botar você para fora de casa, ou vai deixar de te recompensar no final do castigo, da disciplina. Eu lá, dolorido, envergonhado,
Os coleguinhas zombando, rindo. E ela observando. Alguns irmãos. Aí daqui a pouco ela fazia uma comida que só ela sabia fazer. E não dava para mais ninguém, só para mim. E me abraçava e me beijava. Eu te amo, viu? Eu não quero ver você se perder. Então, é diferente, o ser humano erra. Não que ela tenha errado, não nesse dia. Nesse dia eu mereci. A vara quebrou no final das contas, mas eu mereci uma outra nova. Só que quando eu escapei da mão dela também, ela mandou me pegar. A Sônia, que está aqui na cantina, pode testemunhar isso para vocês. A minha irmã, ela subiu na árvore para me tirar da árvore. A minha irmã mais velha. Volta porque não terminou o castigo. Mas valeu. Quantas vezes... Ó, agora é a hora de quê? Quantas orelhas você tem? E boca? Eu fui feito para ouvir mais ou falar mais? Quem fala, planta. E quem ouve? É melhor plantar ou colher? Eu prefiro colher. Encher o armazém. Então quem fala está plantando, quem ouve está colhendo. Tá? E eu preciso ouvir mais do que falar. No meu caso específico, eu tenho que falar muito. Hein? Eu vou ter que sair daqui e ainda continuar falando, você acredita? A minha vida é assim. Ah, mas eu paro para ouvir, eu passo a madrugada em claro ouvindo a voz de Deus. Eu estou acordado, eu acordei às 2h, 10 para as 2 da madrugada e fui ouvir a voz de Deus essa madrugada aqui na igreja. Então, olha o que vem a seguir. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como? Como o quê? Pois que filho há que o pai não corrige? Interrogação. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Bastardo é o quê? O que é bastardo? É que não tem pai. Eu não sou bastardo, nem você. Não tem essa de pai só passar a mão na cabeça. Não. Só dar cheirinho. Não. O pai verdadeiro, ele corrige. Ele ensina o filho a dar valor às conquistas, a se portar como filho. E quando o pai passa a mão na cabeça, ou a mãe, o resultado vem também, mas é negativo. E vem, não tem jeito. Não tem como. Se você corrige o seu filho, o resultado virá. Se não corrige, virá também. Só que se corrige, ele vai dar orgulho a você. Se não corrige, ele vai dar desgosto a você. Presta atenção. Deus, Ele sabe corrigir. Eu e você nem sempre sabemos. Nós erramos. Nós erramos como os nossos filhos erram. Mas o Pai Celeste não erra. E se Ele está te corrigindo agora, traduzindo, se o seu coraçãozinho está apertado, se você está preocupado, se o seu sentimento é de perda,
é de desprezo, é de solidão, é de injustiça, é de humilhação, não se canse, não pare. Não atribua qualquer tipo de perda a Deus. Porque o Deus que está te corrigindo vai alegrar tanto o seu coração. Vai te trazer uma recompensa extraordinária. Ele cuida de você, Ele cuida de nós, Ele cuida de mim. Ele tem cuidado de nós. Eu às vezes vejo Deus fazendo coisa, eu fico assustado. E quando eu começo a fazer uma análise e uma reflexão, eu então descubro, o próprio Deus me mostra que alguns anos atrás, na dor, na aflição, na angústia, na solidão, no cansaço, eu pedi a Deus aquilo ali, e a disciplina continuou. Tem hora que você pede para Deus, para. Quem já pediu para o pai ou a mãe parar de castigar você quando era menino, quando era jovenzinho? Chega, mãe, eu já paguei, chega, pai. Não, não chega ainda. Eu já pedi para Deus em algum momento, pai, ô pai, chega. E quem é você para dizer chega? Eu é que sei. Que pensamento tem a vosso respeito? Está lá em Jeremias. E no final das contas, quando eu me acostumo com a disciplina, aí começa a vir recompensas, recompensas, recompensas. Porque foi pago um preço muito alto para isso. Talvez você diga, mas ele não me conhece. Não, eu não. Mas o Deus que me mandou falar para você te conhece. Tem muita gente aqui que já está no final da disciplina, outros no começo, e outros que já saíram da disciplina. Tem muitos testemunhando aqui, tem uns que chegam a encher o peito e falam, meu Deus, agora é só vitória. Eu falo, meu Jesus, quando a vara cantar, quando a lapada cantar, quando a guaximba entortar em cima, vai nessa. Lembrei do bispo Amauri. Alguém estava cantando uma música para ele, agora é só vitória. Ele falou, meu Deus, se soubesse. A vitória é certa. Mas a disciplina vem porque o pai disciplina quem ama. Você não é bastardo. O bastardo não tem um pai para corrigir, mas você tem, porque Deus Celeste é seu pai. O bastardo não tem um pai para disciplinar, mas eu e você temos. Aí você olha o sujeito ímpio e fala, engraçado, ela não busca Deus, parece que está melhor do que eu. Está nada, é porque é bastardo. Ainda, mas daqui a pouco vai ser adotado e enxertado na videira e se tornará filho, aí vai começar a ser corrigido. Quantas vezes você olhou para a sua vida e falou, meu Deus, eu agora que eu sou crente, parece que está doendo mais, parece que eu estou chorando mais, parece que eu estou sendo castigado. Não, você agora tem um pai para cuidar de você. O pai educa, corrige, encaminha, disciplina. Aprende isso. Mas ele faz o que você está vendo. Ele faz. Eu duvido que você consiga sair por aí e achar famílias inteiras testemunhando, ficou 50 minutos morto, segundo os médicos. E a outra lá, 4 AVCs, mais um câncer, mais não sei o quê. E o outro que comia lixo, agora sai daqui, deita na piscina de 300 mil litros com a mulher e fica lá. Traz a picanha. Mas você acha que ele está livre da vara?
Deixa vacilar. Deus não corrige quem não erra. É bom frisar. Eu e você somos corrigidos, disciplinados, mas não é debalde, não é em vão. É porque cometemos delitos, infrações. Cometemos infrações. Cometemos erros. Aí somos corrigidos. Ainda bem que somos corrigidos. Porque poderíamos ser desprezados ou expulsos de casa. Mas Deus não faz isso, Ele corrige, Ele disciplina. Então suporta a disciplina. Não desista, não se canse. Procura fazer uma reflexão. Faça uma autoanálise. E fala: Senhor, eu quero acertar. Eu fui chamado para acertar. Eu tenho errado, mas eu quero acertar. E você vai ver a sua vida fluir. Você não depende de mim, você nunca dependeu de mim. Eu sou dos poucos que falam isso e falam a vida inteira. E quanto mais eu falo, mais a minha igreja enche. Porque você sabe que não depende de mim, você vem e sabe que aprende. Você aprende o que tem que aprender, não é o que eu quero que você aprenda. Também não é o que você quer aprender, é o que você precisa aprender. Você nunca precisou de mim, não tem essa. Aquela senhora falou aquelas palavras lindas ali. Não desista, é claro que eu não desisto. Não, eu já chorei lágrimas de sangue, igreja. Você não tem ideia do que eu já passei. Só atentados, que eu me lembro, foram 8, de morte. Tiros, envenenamento, 2 vezes envenenado. 2 vezes. Criei anticorpos agora. Agora se botar veneno, eu acho que está adoçando com leite moça. Fui envenenado 2 vezes. Levei 3 tiros a queima-roupa, bomba, mina, todo tipo de imundícia. Facãozado foi aqui, né? E ainda tem uma meia dúzia que fala: eu pego ele. Pega nada. Eu só vou quando meu Deus quiser. Aquele que me disciplina cuida de mim. Você pensa que eu ando cercado? Chego em casa, eu tomo um banho, meto uma bermuda, um chinelo e vou andar na rua. É isso mesmo. E desce gente de tudo que é prédio para me abraçar. No meio pode vir no meio das ovelhas, né? Pode vir um bode, não pode? Mas o bode é conhecido. Então, Deus disciplina quem ama. Você quer uma tradução sobre isso? Deus está dizendo para você: não desista, porque já está terminando. Não desista, que você já vai deitar no meu colinho. Ele está dizendo. Ele está dizendo: não desista, porque eu já vou resolver, eu já vou fazer. Não pare. Mas que dá vontade de parar da igreja. Eu seria hipócrita se não dissesse a você, já até comentei já com a minha família, falei: puxa vida, teve um dia, igreja, quando eu vi lá um processo contra mim, eu falei: meu Deus, não é possível, essa pessoa não pode ter feito isso. E fez. Falei: Jesus, lá vou eu de novo. Eu vi esse sujeito passando fome com os filhos. 4 filhos. Daqui no meio da história, a bispo já vai saber quem é. Talvez até saiba já. Ele mudou até o nome. Já sabe quem é, bispo? Já sabe. Eu cheguei chorando em casa, igreja. Eu vi os filhinhos dele passando fome. Eu falei: meu Deus, eu tenho que ajudar essa família. E eu arrumei um emprego para ele. Ele faltava mais que tudo no emprego, né?
Às vezes a bispa falava, você não veio trabalhar, falando que a minha esposa está doente. Era mentira. Você lembra? Um dia ele falou para a bispa assim, ô missionária, ele chegou às 11 horas da manhã, 10h30 da manhã. O que houve, irmão? Ele falou, não, que a minha esposa está no hospital. Aí ele não sabia. Daqui a pouco a esposa dele passa lá. Você melhorou? Ela falou, melhorou de quê? Lembra? Nós conseguimos um terreno. E eu mandei construir uma casinha para ele. Foi? E eu amava tanto, amo ainda, né? Mas eu confesso que eu já amei mais essa família. Eu cheguei lá na construção algumas vezes ver. Estava andando direitinho. Um dia mandaram assinar lá um processo. Trabalho escravo. Lá em Pernambuco. Falei, trabalho escravo? Mas como escravo? O jeito comia na mesa comigo. Jogava dominó comigo na minha mesa. Você sabe, né? Graças a Deus eu ganhei o processo, porque a vida inteira ele passou como... Não vou falar não. Ele passou com um nome, né? E no processo veio outro nome. Eu falei, não conheço a pessoa. Aí quando eu vi a pessoa, eu falei, mas esse aí não é. É esse. Aí eu falei, falsidade ideológica. Aí eu falei para o advogado, falei, olha, eu tenho aqui os recibos dos pagamentos, mas o nome é outro, a mesma pessoa. Falsidade ideológica. Aí ele sumiu, não compareceu mais lá, perdeu. Falei, puxa, mas eu jamais podia imaginar isso. Então isso aí são, ao longo da vida, então a gente cansa de fazer o bem, mas a recomendação é não cansar, na verdade, não parar. Porque o bem que eu fiz a ele, eu construí uma casinha para ele. Eu nem sei se a bispa atentou para isso. Eu construí uma casinha para ele, com 2 quartos, uma cozinha, ajudei. E aqui em São Paulo, nós ganhamos uma casa. Uma casa. Vocês devem saber que a casa que a gente mora, nós ganhamos. Botamos o nome da igreja, mas nós ganhamos a casa. Só o meu quarto vale mais do que a casa que eu construí para ele. Então, não tem essa. Ele não deu a recompensa, mas o meu pai que me disciplina, deu. Então, quando eu era menino, jovenzinho, eu vi um menino mais ou menos do mesmo tamanho morrendo afogado, uma enchente num poço violento lá em Minas. Ele descia e voltava. E aí vinham os tocos de pau sendo arrastados pelas correntezas. Ninguém teve coragem de se atirar. Eu me atirei e afundei com ele e saí com ele na beira do barranco. Tirei ele de lá. Salvei a vida dele. Só que isso passou, eu nem conhecia Deus. Um dia eu estava morrendo afogado no mar, as ondas vagas passando por cima. E eu gritei, cadê o meu Deus? E já não tinha mais esperança para mim lá no Oceano Índico. Vocês conhecem a história. Foi noticiado nas principais redes de televisão a minha morte. E Deus mandou 2 em troca daquilo que eu fiz quando era menino. Aí veio na minha memória. Deus nunca vai deixar de te recompensar se você fizer o bem.
Tem hora que dá vontade de parar. Mas se você fizer o bem, E quando a Bíblia diz para tomar como exemplo Jesus Cristo, é que Jesus fez o bem a todos nós e continua fazendo, sem esperar recompensa. Ou você teria alguma coisa para oferecer a Ele que Ele não tenha? O que você tem para dar para Deus em troca do que Ele faz por você? Você quer ver uma coisa? Eu já vou servir a Santa Ceia, mas na pandemia, um senhor de quase 90 anos, aliás, eu acho que 92 anos de idade, foi internado com um grau de dificuldade assim, tremendo, os pulmões tomados, lá na Itália. E ele é muito rico, muito rico. E ele ficou lá, acho que 3 dias no balão. Deus teve misericórdia dele. E saindo na cadeira de rodas, trouxeram a fatura para ele, 1.500 euros, 500 euros por dia. Ele começou a chorar. O velhinho começou a chorar. Aí o médico falou: não estou entendendo esse homem não, esse homem é muito rico, eu conheço ele. Ele falou: esse homem é um muquirana, na expressão deles lá dos italianos, né? Aqui em São Paulo falou o quê? Pão duro? Lá em Minas fala mão de vaca. Mão de vaca é... Cada lugar tem uma... Lá no Nordeste não sei como é que fala. Como é que fala no Nordeste? Mão de vaca também? Então... Mas a Bíblia chama de quê? De avarento. O velhinho chorando. E o médico foi lá, falou: vem cá, o senhor não tem condição de pagar? Por que o senhor está chorando? Ele falou: eu tenho condição de comprar o hospital de vocês aqui, pago à vista. Eu posso comprar o hospital, dobrar o salário de todo mundo aqui, que não vai faltar dinheiro. Por que você está chorando? Ele falou: estou tentando fazer a conta desses 3 dias que eu fiquei aqui, para ver quanto que eu devo para Deus, porque vocês botaram um balão de oxigênio em mim e estão me cobrando 500 euros por dia, porque vocês me deram ar para respirar. E eu há mais de 90 anos respirando ar gratuitamente. Quando eu quero ele mais puro, eu vou lá para minha fazenda, nos Alpes. E nunca parei nem para agradecer, para dizer assim no amanhecer do dia, na aurora: muito obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Aliás, será que parece tão banal, né? Será que você já agradeceu pelo ar que respira? Ou mesmo estando respirando, você reclama que não tem mistura para comer? Será que você já agradeceu pela cama que você dorme? Você lembra daquele da internet lá, aquele que morreu com câncer? Novo, com 50 e poucos anos, 52 parece, né? Ele falou: eu achava que a cama que eu tenho lá em casa era a mais cara do mundo. Descobriu que era do hospital. Então o velhinho, ele falou para o doutor assim: doutor, faz a conta aí, quantos dias dá 92 anos? Ao médico: eu tenho tempo para fazer essa conta, é muita coisa. Falou: então,
vezes 500 euros. Deus nunca me cobrou. Até quando eu estava dormindo, e às vezes ia dormir achando que não tinha ninguém preocupado comigo, e Deus estava me dando ar para respirar. Você dormiu essa noite? Quem dormiu essa noite? Cortou a respiração ou continua respirando? Até quando dorme, Deus cuida de você. Eu falo com muita propriedade isso aí, porque eu era como esse menino, quer dizer, muito pior. Eu não respirava, sozinho, sofria. Eu buscava ar. Hoje, aos 60 anos, eu vou lá 12 metros de profundidade no mar. 12 metros na apneia. Não é verdade, Anselma? Ele sabe disso, ó. Você mergulhou comigo? Claro, você é profissional, eu estou começando, né? Vou lá embaixo, o pessoal em cima fala, cadê ele? Daqui a pouco eu volto com o peixe. Então Deus tirou os meus pulmões e deu novos. Eu quero ver qual é o hospital, qual é o médico que pode fazer isso. E sabe quanto ele cobrou? Nada. Nada. Então eu queria que você saísse daqui hoje pensando, Deus está cuidando de mim. Diga, Deus está cuidando de mim. Você está sendo disciplinado, mas o colinho do papai está preparado para você, não se preocupa. É só não rejeitar e não parar, não blasfemar nem murmurar, e nem deixar de fazer o bem. Deus está cuidando de nós. Escuta, Deus está cuidando de nós. 92 anos respirando à vontade. Nunca fiz um cheque. Nunca chegou uma fatura. Você tem luz na sua casa? Tem? Se você não pagar, o que acontece? Deus não cortou o seu ar até hoje. E nem cortou a sua luz. Pelo contrário. Domingo passado a mensagem foi basicamente isso, né? A luz da aurora, não foi? Quem tem água encanada? Você paga? E se não pagar? Deus não cortou a sua água, porque Ele faz chover toda vez que você precisa. Se Deus não fizer chover, não tem comidinha no prato, não tem mingauzinho. Você sabia disso ou não? Não tem leitinho, hein? Se Deus não fizer chover, não tem nada. Nada. E se Ele cortar a luz, também a planta não produz. Você sabia disso? A terra está cheia da bondade de Deus. Mas o mundo não vê isso, os homens não vê isso. Por isso que eles fazem guerra. Eles querem o que é dos outros. Eles zombam de quem prega a paz ou amor. Eles aplaudem é quem faz guerra. Ainda diz que é direito. Mas quem prega o amor, eles perseguem, maltratam. Ah, mas por que, apóstolo? Disciplina de Deus. Porque se Deus quisesse, eles não fariam isso. O doutor Dennis ouviu muito bem quando eu perguntei de uma situação. Ele viu. Deus, Ele disciplina os filhos, mas Ele não aceita outro disciplinar. Aprende isso. Em algum momento Deus vai te fazer chorar para te abençoar. Mas se alguém te fizer chorar, vai pagar a Ele.
O filho é dele, quem cuida é ele, quem disciplina é ele. Só ele. Não se iluda. Quem quiser me criticar, critique. Deus vai te fazer chorar em algum momento. Mas quem te fizer chorar vai pagar o preço. Você não é filho de outro. Você não é bastardo, nem é filho de outro. Você é filho de Deus. Só Ele pode te disciplinar. É só você ver a história bíblica. Assíria, Egito, todos que castigaram e maltrataram Israel, Deus pesou a mão. A Babilônia, olha o Nabucodonosor. Deus vai te disciplinar. Ora, busca, pede o colinho dele que ele dá. Mas se alguém te maltratar, vai pagar o preço. Eu tenho certeza disso. Ah, Pai, tem hora que parece que a vara não vai ser posta de lado. A disciplina às vezes dura muito. Mas por que, apóstolo? É do tamanho da infração, do delito. É? Não se preocupe. Qualquer coisa pode falhar. O que eu estou falando aqui não falha, porque é a palavra de Deus, é o ensinamento de Deus. Não falha. Você vai ver. Fica de pé, por favor. 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 Pé, por favor.